Opa, chegamos por aqui, mais uma edição do Arquibancada na Band para trazer para você as principais informações, né? Tem fim de semana de Copa do Nordeste, teve também Campeonato Cearense no meio de semana. Vamos esmiuçar tudo para você aqui no seu canal do esporte, óbvio, com essa bancada, que não é uma bancada, são cadeiradas, digamos assim, com o Washington Nogueira, Armando Carvalho. Meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Semana corrida essa, né? Boa, bom dia, Carlos, bom dia, Armando, bom dia a todos que nos assistem. Primeiro, né, convidar, compartilha, chama todo mundo para a sala aí, aqui, bancada no ar. Semana interessante, né? Acho que é evolução por parte do Ceará. O ponto de atenção aí sobre o jogo do Fortaleza também. A gente vai analisar essa forma tática nova do Fortaleza 2024. Muito interessante essa rodada aí do meio de semana, né? Armandinho, bem-vindo. Bem-vindo você que nos acompanha, que nos dá essa moral, Washington, Carlinhos. Vamos falar de muito futebol cearense, vamos falar de Fortaleza, vamos falar de Ceará, de Ferroviário. Essa semana, esses preparativos para um pós-carnaval, né? Um grande clássico aí que se aproxima. E aí todo mundo mexendo, poupando, criando. Ceará numa sequência muito boa, né? Esse pré-clássico. Vamos falar de tudo isso aí. Antes da gente falar de Ceará e Fortaleza Ferroviário, eu queria rolar aí, porque no meio de semana a gente teve um confronto interessante de duas equipes que vêm surpreendendo de uma forma ou de outra nesse campeonato, que é Maracanã e Iguatu. Jogo lá no Almir Dutra. As duas equipes, como eu falei, seguem surpreendendo. Vamos ver como é que foi essa partida, né? Porque o Thiaguinho e o Dentinho marcaram para o Azulão do Centro-Sul e o Igor Ribeiro e o Patuta marcaram para os donos da casa. O jogo começou disputado com chances para os dois lados, mas o Maracanã, que jogava em casa, estava bem mais ousado. Olha só essa jogada, Mauro teve que trabalhar para evitar o gol. Mas mesmo com a pressão inicial do Maracanã, foi o Iguatu quem abriu o placar. Jogada linda do Thiaguinho, que passou de pé em pé até chegar ao gol. 1-0 Iguatu. O Maracanã insistiu na pressão em busca do empate, mandou bola na trave, testou o Mauro novamente, mas o empate só veio no segundo tempo. Até que na cobrança de escanteio, Igor Ribeiro aproveitou a confusão e balançou a rede. A pressão no Almir Dutra continuou. Cruzamento rasteiro na medida para Patuta fazer o gol da virada. 2-1 Maracanã. Mas o Iguatu suportou a pressão e teve paciência para buscar um empate. De Max Oliveira para Fernando Ceará até a cabeçada de Dentinho. Tudo igual, 2-2. O resultado deixa o Maracanã na segunda posição do Grupo A com 8 pontos. Já o Iguatu, classificado, chegou à terceira colocação do Grupo B com 7 pontos. Tá aí, esse jogo entre Maracanã e Iguatu, vocês concordam que são as equipes que estão surpreendendo nesse campeonato também ou não? Sem dúvida, Carlos. Eu acho que o que é importante para os times do interior, né? Tirando, obviamente, essa diferença técnica entre Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Eles começam cedo essa pré-temporada. Eles precisam utilizar isso, principalmente no início de temporada, né? Sobressair esse início muito antecipado. Então, acho que o Maracanã e o Iguatu conseguem competir. É isso que a gente quer dentro do Campeonato Cearense. A gente sabe dessa diferença técnica, mas eu acho que esses times do interior precisam competir mais, buscar mais, né? Eu acho que isso vem evoluindo a cada ano. Não é diferente com o Maracanã e com o Iguatu. Conseguem competir, conseguem, óbvio, dentro de alguma parte do jogo, jogar de igual para igual com os times grandes. E aí se sobressai principalmente nesse início de temporada, na qual Ceará e Fortaleza ainda evoluem nessa parte técnica e tática. Importante, concordo, destaque também o trabalho que o Floresta vem fazendo, sempre gosto de valorizar o trabalho do Fred Gomes, mas que Maracanã e Iguatu é o ponto de surpresa nesse Campeonato Cearense 2024. E Armando, se a gente for olhar, são as duas equipes que mantiveram seus treinadores da temporada passada para cá. Júnior Cearense no Maracanã e o Washington Luiz no Iguatu, né, cara? Não dá para falar de Iguatu sem falar de longevidade. É um trabalho que vem sendo continuado e vem com bons resultados esportivos. Então o Iguatu, ele dá essa sequência, dá uma boa manutenção de espinha dorsal.
Já pelo Maracanã, você tem Pio, você tem Rogério, então assim, é um grupo um pouquinho cascudo que vai sim. O Cearense conhece muito. Juninho Cearense entende demais, então vai se beliscar, se precisar de maturidade, se precisar ser macho, como a gente fala, no momento correto, você pode esperar dele. Eu acho duas boas surpresas. Ele entra duas vezes com chances claras de gol, leva uma sapecada, beleza. Mas se abre o placar, poderia mudar. Eu acho que as equipes, o próprio Floresta vem competindo bem. Eu acho que é um campeonato bem interessante e com certeza você pode pontuar esses dois aí como dois candidatos à surpresa ali na hora do mata-mata. É isso, boa sorte tanto ao Maracanã das Andréas quanto ao Azulão do de clássico, né? A gente teve no meio de semana também o clássico das cores. Ferroviário e Fortaleza empataram em 1-1 no estádio Presidente Vargas. E foi um jogo que eu também fiquei surpreso, porque o Ferroviário aproveitou a chance, né? Vamos lá, eu acho que vocês vão concordar comigo que o Fortaleza é o time a ser batido nessa competição, por ter sido campeão nessas últimas temporadas. Mas o Ferroviário chega na estreia do novo treinador, já mete logo 1-0 e o Fortaleza tem dificuldade. Como é que vocês analisam esse jogo, Washington Armando? Esse é Armandinho, começa aí. Cara, é um jogo muito bom, né? Digno de clássico. Sim, clássico, muito movimentado. Gostei do Copertino, vamos lá. O cara que conseguiu, em escapadas com profundidade, abrir o marcador, que é o que todo time inferior ao Fortaleza tenta fazer. Todo mundo praticamente tenta fazer aquilo ali. No escapada, abriu 1-0. Conseguiu, foi efetivo, abriu 1-0 numa boa jogada. Escapou, bola metida direitinho, entrou certinho o gol. E logo em seguida, como eu falava com o Washington nos bastidores, aí vem pra mim o mérito dele. Você não pode dizer que o Fortaleza teve 3 chances claras de gol, que o jogo poderia ter sido 3-1. Como a gente pode dizer tranquilamente que Ceará e Caucaia poderia ter sido 5-2. Sem problema nenhum. Então você não pode, ou seja, ele se protege muito bem. É aquele saber sofrer, de fato soube sofrer, ou seja, ele controla o jogo. Ele baixa muito bem as linhas. Fortaleza não consegue, não tinha sua principal peça, o Caleb, que é o cara da criação, que é o cara de um drible, que é o cara que consegue ali criar uma situação diferente de superioridade numérica, não tinha. Então Fortaleza realmente engancha, fica muito burocrático, não consegue, e aí eu diria que acha um gol com o Machuca. Então não foi uma Fortaleza massacrou, Fortaleza veio no segundo tempo engolindo, não, nada disso. E eu vejo muito mérito no Ferroviário, na sua forma de baixar blocos, substituiu para frente, na hora de substituir, abriu 2 pontas lá para contra-atacar, para buscar ali o segundo gol, criou algumas chances, né? Não foram chances claras, mas também criou para fazer 2-0. Então acho que é uma boa partida. Moisés sai no primeiro tempo, que me deixa muito surpreso, não sei, não foi divulgado nada se por algum desconforto, existe esse pré-clássico, essa preocupação, mas eu acredito que o Moisés ou ele deve jogar a segunda etapa toda ou o jogo todo. Não existe você pegar a sua melhor peça e tirar no primeiro tempo, não entendo, né? A gente não está ali dentro do vestiário, mas não entendo essa movimentação do Vojvoda. Uma excelente partida. Fortaleza varia muito sua escalação, mexe na zaga, mexe novamente nos volantes, que é justamente ali na volância onde a gente perdeu o Caio. Ele troca muito, ora entra Cauã, ora entra Zé Wellison, ora entra Sacha. Então ele faz essa rotatividade boa, ali bem tensa na parte de volante para tentar ir achar esse ponto do doce para ir para um clássico, para ir para os momentos de decisões com a equipe que ele considera titular. E antes, Washington, até para você falar, antes desse clássico tem um jogo contra o CRB pela Copa do Nordeste também. É importante a gente salientar isso e analisar esse jogo, né, cara? Esse jogo do CRB, eu acho que ele vai ser uma construção desde o América. Acho que se a gente for pegar o plano de jogo, falando de Ferroviário e Fortaleza, né? O plano de jogo do Ferroviário e do Fortaleza, nenhum dos dois imaginavam sair um gol a 6 minutos, né? Então, um gol no início muda totalmente a formação tática. Obviamente que o Ferroviário ia dar a bola pro Fortaleza. Fortaleza tem uma superioridade técnica, tem um conjunto superior, né? Então, quando faz um gol, baixa suas linhas e aí é o ponto interessante que veio quando o Fortaleza pega o América, que é um time, né, de um melhor nível técnico, pega o Ferroviário, é o ponto que eu acho a dificuldade do Fortaleza, e aí sendo viúvo do Caio, né? Essa construção, o Caio, e aí também fomenta com a ausência do Tite, que tem uma construção interessante. Tem o Caleb também, que é um cara que com a ausência desse volante construtivo faz isso. Então, com a ausência do Caio Alexandre, e aí o Vojvoda tentando encaixar o Pochettino na função, testou o Cauã, tem essa dificuldade. Então, eu senti que o Fortaleza não conseguiu construir.
Então a válvula de escape do time do Vojvoda estava abrindo, né, para os laterais. O Pacheco fez uma partida regular, tentando construir por lá com o Tinga. Mas eu acho que esse ponto de equilíbrio que o Caio foi, esse volante, que é um volante que como eu comentei no programa passado, que esse box-to-box, que vem pegar a bola do zagueiro, que vem aproximar dos laterais, que também pisa na área, que pifa uma bola para os pontas, acho que é o grande ponto do Fortaleza 2024. Não gostei também da participação do Luquinha, né, que vem para fazer essa posição do Caleb. Acho que a rotação ainda está abaixo, vem do futebol da MLS. Acho que tende a evoluir ainda, mas eu acho que um ponto para o Fortaleza ligar um sinal de alerta. A gente sabe que é cedo, o 4º jogo da temporada, sabe que ainda está em evolução técnica e tática, mas essa posição do segundo volante, que foi de suma importância, apesar do conjunto, né, do Fortaleza muito forte, foi de suma importância em 2023, onde ele fez esse ponto de equilíbrio. Então, um jogo no qual se desenhou com 1-0 do Ferroviário, é natural que o Fortaleza amassasse uma posse de bola falsa, né, sem criar chances muito claras. E aí a torcida já começa a pegar no pé do Galhardo, né? De fato, começa uma temporada com nível técnico abaixo, mas acho que é o momento de estar ali junto, né? A gente sabe o potencial que a gente tem conversado do próprio Galhardo, né? De o que ele pode oferecer. Acho que não é um momento ainda de uma cobrança exacerbada. Acho que a torcida do Fortaleza, acho que tá acostumada a vitórias. Vai oscilar, gente, é natural, né? Dentro de um ano vai ocorrer oscilações. Isso faz parte, né? Nenhum jogador consegue manter lá em cima, o sarrafo lá em cima. Então, tática, eu acho que função e o Fortaleza foi premiado nessa insistência de forma desorganizada com o gol no final, né? Rapidinho, galera, antes da gente ir pro intervalo, impressões de vocês para Fortaleza e CRB nesse fim de semana pela Copa do Nordeste, o jogo que acontece amanhã. Adversários que oferecem maior dificuldade, mais organizados, de investimento maior. São partidas onde exige mais dos nossos clubes, tanto Fortaleza quanto Ceará. Partida com certeza mais difícil, partida com certeza mais truncada, intensidade equivalente ou quase equivalente do outro lado. São jogos difíceis que, como o América é um clube de terceira divisão ali, dificultou muito. Um lance muito duvidoso, né? Duvidoso não, que não foi pênalti. Com o VAR o jogo teria sido empate. Então acho que são adversários que testam para valer os nossos clubes. O Fortaleza vai ter a bola novamente, né? E aí eu acho que é o ponto dessa propositura. Acho que o Fortaleza precisa ter uma variação, precisa encaixar essa construção, ser dominante e criar chance, né? Ter essa variação e ser mais efetivo. Acho que é um ponto de evolução que o Vojvoda precisa encaixar já contra o CRB. Já antes da gente ir pro intervalo, palpite de vocês dois. Será que vão dar aguinha esse fim de semana? Ixi. Cara, eu acredito, e aí já na frente do Armando, ele não vai emplacar, né? Vou placar. 3 seguidas mais difícil. Vou placar. Eu acredito 2-1 Fortaleza aí, ele consegue de fato ter uma evolução desse jogo do Ferroviário para o jogo do CRB. Vou de 1-1 para ganhar de novo. 1-1 para ganhar de novo. Vamos ver como é que vai ser esse jogo amanhã, jogo que acontece pela Copa do Nordeste. Vamos dar uma pausa, daqui a pouquinho a gente fala sobre a vitória magnífica do Ceará nesse meio de semana pelo Campeonato Cearense em cima do Caucaia e tem também as impressões para Ceará e Altos nesse fim de semana pela Copa do Nordeste. Band, o seu canal do esporte. Aqui bancada de volta e meus amigos, neste fim de semana tem Copa do Nordeste e você viu que os campeonatos regionais já estão a todo vapor e que cada partida que rola é uma chance de você dar green em segurobet.com? Pois é, a Segurobet é uma plataforma de apostas digitais e jogos online com as melhores cotações do mercado. São diversas modalidades que vão muito além do futebol. Tudo isso com transparência que vai do cadastro ao saque e total agilidade nas suas transações. Além de oferecer as melhores odds, na Segurobet você ainda ganha uma super bonificação de até 20%, jogando nas múltiplas do dia, sem falar, é claro, das ofertas para quem deposita na plataforma. Dá uma olhada aí, bota aí, Bruninho, na tela, para a galera ver como é simples e intuitivo. Então não perca essa chance. Cadastre-se agora em segurobet.com, garanta 150% de bônus no seu primeiro depósito e mais 10 giros grátis para você se divertir. Olha, meus amigos, o Arquibancada está de volta, a gente trouxe esse recadinho para vocês, mas é importante a gente falar, meus amigos, dessa partidaça entre Ceará e Caucaia. 5-0, o Caucaia jogou,
teve ali seus momentos de jogo, mas o Ceará, obviamente, conseguiu impor seu ritmo e meteu 5-0 num jogo importante demais pro time do Wagner Mancini, né, Armando? Isso, um jogo muito movimentado, né? O Caucaia cria, como eu falei anteriormente, é competitivo. Quem não assistiu o jogo e pega o placar, diz assim, passou o trator por cima, tava sem goleiro, não tinha ninguém. Não, jogo que o Caucaia cria. Tem a oportunidade de abrir o placar, que o Ferroviário fez no dia anterior. E aí, abrindo o placar, por que não modificar completamente a história do jogo? Então o Caucaia ele compete muito bem. E o Ceará, né, engata aí uma sequência de vitórias, consegue ser efetivo. Eric Pulga brilhando, acertando ali um balaço de esquerda, um belo gol, bonito gol, demonstrando confiança, demonstrando esse bom momento que vive. As peças começam a se encaixar, começam a se firmar. Acho que à medida que Juan Pablo Vojvoda procura, Mancini também vai desenhando os seus 11 iniciais. Uma excelente partida para quem foi ao Castelão, um jogo muito movimentado, de muita intensidade. E aí o Ceará ele consegue começar a desenhar essa tranquilidade que eu falava muito, né? Que foi perdida com o Maracanã. Você dá um tropeçozinho ali, aí já vira uma crise de bastidores, já se aponta isso. O Ceará consegue ter paz para trabalhar, ter paz para evoluir. E aí nessa sequência eu acho que o Mancini ele começa a achar, principalmente os seus 11 iniciais, e aí começar a estipular uma estratégia, um modelo de jogo, o que é que eu quero, principalmente para clássico, né? Que se aproxima pós-carnaval. Eu acho que por mais que tenha as rodadas que antecedem, Washington, vocês concordam comigo, todo mundo tá com a cabeça lá no dia 17, que tem esse poder, né, de criar uma grande expectativa de temporada ou afundar o trabalho de alguém. É bem isso também, né, Washington? É um jogo interessante e novamente o Ceará consegue evoluir, né? Mais um jogo. Pega um adversário de nível técnico inferior, mas você precisa propor, você precisa ser dominante, né? Precisa valer essa sua superioridade técnica. Mas o ponto principal é de evolução, principalmente em 2 jogadores, né? Que eu destaco dentro dessa vitória. Primeiro, o Lourenço, né? O Lourenço ele faz uma posição que ele não estava acostumado a fazer no Vila Nova, ele era um 10 no Vila Nova, e hoje no Ceará ele faz um primeiro volante, né? Ele vem buscar essa bola dos zagueiros, faz essa construção. E o paraguaio Recalde, né? Acho que você vê que ele vem evoluir, tem um alto cognitivo, né? Você vê que quando a bola chega no pé dele, ele sabe o que fazer. Lembra, né? Torcedor calmo, mas lembra as características do Vina, assim, né? De ter uma intensidade com a cabeça, né? Acho que fisicamente ele tem que quer evoluir, né? Faz parte, né? É um início de temporada. Acelera o jogo com a qualidade, né? Acelera, a bola chega no pé dele, ele sabe o que fazer. Então ele não demora muito com a bola, dá 2 toques na bola, já dá uma dinâmica maior ao jogo. Então, esses 2 jogadores pegam essa evolução tática do Mancini. O Mancini começa a desenhar um Ceará, começa a ter uma lógica, né? Uma variação, uma construção, e aí é natural que o individual começa a se destacar, né? Como é o caso do Eric Pulga, né? A questão da confiança que a gente vem falando. Hoje a bola ela vem, já para no pé dele, já tenta sempre, tem essa verticalização de ir para cima, de tentar uma jogada. Então é um jogo que, apesar do placar, eu quero analisar essa variação tática, essa evolução da parte do time do Mancini, mas ainda tem 2 pontos que incomodam nesse time do Ceará. Primeiro, ainda a parte da intensidade que cai muito no segundo tempo, e o Mancini demora a mexer. O Mancini veio mexer com 27, 30 minutos. Ele até justificou, disse que o jogo estava gostoso de se jogar e queria dar mais minutagem para esses jogadores. Mas eu acho que o Ceará baixa essa intensidade no segundo tempo, principalmente no meio de campo, né? Ele jogava com o Lourenço e com o Mugni. Ontem o Mugni não jogou com o Castilho, que dá um maior dinamismo, principalmente com a bola no pé, mas sem a bola me incomoda. Acho que quando o Ceará pegar o Fortaleza, por exemplo, pegar um time superior, um time forte tecnicamente, acho que o Ceará vai sofrer. Principalmente nos laterais. Se a gente pegar o jogo de ontem, as bolas do Caucaia é sempre na lateral, mas por quê? O lateral sempre sacrificado, né? Porque o volante, o Castilho, ele pisa muito também dentro da área. O Lourenço também é um volante que sempre vai jogar verticalizando. Se expõe, né? Se expõe demais. Então o lateral ele sempre tá sozinho, nunca tá dobrado com o volante. Então preocupa nessa... O Ceará traz o Jean, né? O volante que teve passagem do Juventude, subiu, passagem do Vasco, né? Tem um volante de fato marcador, que a gente espera estilo Richards. Acho que sem a bola o Ceará ainda tem muito a evoluir, mas é início de temporada. De trabalho diante desse momento conturbado, fora de campo, de conselho, né, de Barleta, enfim. Acho que é um jogo que dá também a confiança, principalmente desses estrangeiros, cara. É importante, né? Essa rotação, Facundo Castro, Barceló ter minutagem. Acho que é importante para isso, mas com equilíbrio, sem empolgação.
né? A gente, quer queira quer não estar falando de um adversário com nível, né, técnico inferior. E aí sim, a partir de agora, quando afunilar mata-mata, afunilar a Copa do Nordeste, o Ceará vai ser muito mais exigido. E assim, cara, eu queria que vocês comentassem sobre o Eric Pulga, né? Você até falou sobre o Eric aí. Eu notei como se fosse eu notei uma evolução do ano passado para cá. Quais são os principais pontos que vocês notam que o Eric melhorou assim de 2023 para 2024, para ele já tá marcando do jeito que ele já marcou até agora? Eu iria um pouquinho além, iria para 2022, Sim. a passagem do Ferroviário. Claro. É uma expectativa muito grande que é jogada em cima de um atleta muito jovem, um atleta que desponta em 22. Então ele sai de um Ferroviário, com todo respeito, veste uma camisa pesadíssima, que é a do Ceará, com um nível de exigência absurdo, que é o que o Machuca passou, que é o que o Kevin vem passando, e aí você cria essa... Eu acho que ele está no time correto de maturação, é um atleta diferente, é um atleta de 1 para 1 muito forte, e o Ceará, a instituição, o clube, o torcedor é muito difícil, né? Que o torcedor tenha essa paciência e entenda isso. Espere o momento de maturação do cara, que é o momento de desenvolver, de ganhar segurança, da tomada de decisão, que é um ponto, uma valência muito importante dentro do atleta jovem. O que é que eu devo fazer? Eu devo passar? Eu devo ir pro drible? A tomada de decisão é fundamental, o cara que consegue com maturidade pensar o jogo. E eu gosto do Pulga, desde o Ferroviário, passagem ano passado com boas participações, 1 para 1 muito forte, e eu acho que vai chegar o momento dele sim de protagonizar. Acredito que ele vai protagonizar. Eu acho que já tá chegando. O que você acha? O ponto principal de 2023 é que o Ceará existiu uma dúvida desse esquema tático, né? Começou com o Gustavo, foi pro Barroca, Guto, Mancini. Então, para um jogador novo que vem do Ferroviário, e ele veio de fato com uma solução, né, de ter minutagem, de jogar, isso acho que pegou, né? E aí a gente pega exemplos. O Nicolas tá no Paysandu fazendo gol. Jogadores que o Jean Carlos jogando no Juventude sendo importante, Pedrinho no Avaí. Então a gente pega essa desorganização interna do clube, isso prejudica para o jogador. Então hoje essa confiança que o Mancini dá para ele desde o final do ano, essa sequência de jogos, né? Um jogador novo, ele precisa dar confiança, precisa da bola chegar, ele vai errar. O treinador ele abraça junto com o elenco, aí sim, ele vai tentar novamente. Aí isso é uma característica muito boa do Pulga. O Pulga, sempre quando ele pega, ele tenta ofensividade, né? Dificilmente ele vai recuar uma bola. Então, esse é um ponto interessante e essa confiança. E aí, naturalmente, o individual ele vai se destacar com gols e aí, consequentemente, vai ajudar o coletivo. Mas essa sequência que o Mancini dá e tira esse peso, né? Acho que é importante também. O Mancini mescla com jogadores experientes e tira esse peso do Pulga. Pulga, você joga solto da forma como você gosta de jogar. E aí sim, eu acho que da liga, acho que é por isso que o Pulga tá em 2024 aí muito bem, mas novamente, equilíbrio, é um jogador novo, não pode subir a cabeça, precisa ter equilíbrio porque a temporada tá apenas começando. Tem o Altos também nesse fim de semana pela Copa do Nordeste, o jogo que acontece aqui na capital. E, meus amigos, o que esperar desse jogo? Obviamente a gente sabe que o Altos é um time inferior ao Ceará, e aí é o momento também para fazer um jogo focando no Clássico Rei pós-Carnaval, né? Então, como se esperar? E tem um ponto também que eu queria que vocês abordassem nesse comentário de vocês, que é Fernando Miguel. Nesse jogo de meio de semana pelo Campeonato Cearense, teve um lance que o Fernando Miguel foi tirar a bola da área, teve aquela falta de comunicação e por pouco não tomou um gol. Vocês acham que seria a hora, talvez, de colocar o Richard num jogo como esse, para ver como é que ele se porta? Como é que vocês pensam no jogo do Altos, cara? Cara, eu acho que o jogo do Altos, o Mancini no pós-jogo ontem já falou que vai manter o mesmo time pro planejamento pro Clássico. No meio de semana lá do Carnaval ele vai com um time alternativo, né? Que jogou contra a Juazeirense justamente para poupar pro Clássico. Então eu acredito, o Altos é uma outra competição, acho que é uma competição que vai exigir um pouco mais do Ceará, dessa construção, dessa variação. Vai manter o mesmo time de ontem. Acho que é um jogo que o Ceará é sim favorito e vai, eu acho, fomentar essa evolução do Mancini. É importante o Mancini continuar evoluindo taticamente e tecnicamente seus jogadores. Sobre o Fernando Miguel, eu vejo que o torcedor se pega muito a falha dele. O Fernando Miguel fez 2, 3 defesas ontem muito difíceis, né, de cara, né? Então eu acho que assim, é uma evolução ainda também do Fernando Miguel, de começo de temporada, as falhas vão acontecer, que é natural, mas como a gente vem comentando, é um líder de grupo, né? Um cara que passa uma confiança pro restante do time. Então, as falhas que aconteceram com ele não se tornaram gols, né? Aconteceu uma falha no jogo passado, ontem também uma falha de comunicação com o Matheus Felipe zagueiro, mas pegando o conjunto do jogo ele foi super bem, super seguro, não prejudicou. Então eu acho que assim, vindo do Fortaleza tem essa pressão, mas
Acho que o torcedor deve esquecer isso, passar a confiança para ele. Acho que o do Miguel, o Fernando, tem muito a agregar aí da 2024 do Ceará. O que é que você acha, Armando? Também acho o primeiro ponto, o Ceará vem com esse favoritismo, deve impor um bom ritmo, deve ganhar a partida, quero palpite primeiro, tá? Aqui, Ô, Arrocha. E falando de Fernando Miguel, acho que é todo o contexto, né? Não dá para você desvincular, né? O Washington falando do torcedor, e eu entendo o torcedor. Quase sempre eu sou contra a massa, contra o torcedor. Dessa vez eu entendo porque o cara está inserido num contexto que é muito difícil. A decisão do Campeonato Cearense do ano passado está na cabeça de todo mundo, dos dois lados. Até na apresentação dele, teve um jornalista que perguntou se você não tivesse pego aquele pênalti, a gente tinha sido campeão e tal. Pronto, então assim, é um contexto muito difícil que exige uma maturidade muito grande que eu acredito que ele tenha. Pelo perfil de liderança, pela carreira extensa, pela quantidade de clubes grandes que passou. Então, assim, se fosse um atleta mais jovem, eu já descartaria, aí já trocaria, já deixaria ele um pouquinho frio na cabeça ali. No caso dele, não. Eu acho que o Mancini pode sim fazer essa manutenção, pode sim acreditar, e acho que ele tem perfil para suportar essa situação psicológica, sim, como suportou no Fortaleza. E desse Altos? Jogo difícil, jogo que, como a gente vem comentando, Copa do Nordeste eleva um pouquinho o sarrafo, faz as nossas equipes se esforçarem um pouquinho mais, baixar a linha quando tem que baixar, atacar quando tem que atacar. Acho que o Ceará vem numa boa sequência, acho que é o favorito, acho que está construindo placares. O placar elástico, ele demonstra muito o termômetro de confiança, de conseguir chegar e converter. Eu acho que o Ceará está sendo muito efetivo e isso é muito bom individualmente, é bom para a harmonia da equipe, a equipe cria uma confiança maior com o companheiro que está do lado. Eu posso sim achar esse passe, eu posso sim tentar pifar essa bola, ele vai fazer o gol, eu confio. Então eu acho que essa sequência tem feito muito bem ao Ceará. Acho que o Ceará vai conseguir impor esse favoritismo, esse mando de campo, para conseguir ser vencedor. E fomentando rapidinho, Carlos, o que o Armando falou, que uma característica desse elenco do Ceará para esse ano é que o Ceará faz um gol, faz dois e mantém a postura, né? O Ceará não se acomoda, não baixa as linhas. Acho que isso é interessante, né? Isso nada mais é do que um modelo tático, né? Treinamento, um modelo que o Mancini quer imprimir, inclusive ele falou no pós-jogo ontem. Acho que é uma característica interessante que muda um pouco dos treinadores aqui em 2023, que faziam um gol e aí baixava as linhas, dava a bola para o adversário, mesmo o adversário sendo inferior tecnicamente. Eu acho que é um ponto a destacar desse time do Mancini. 7 segundos e meio para cada um para dar o placar desse jogo de Ceará e Altos. Quero primeiro, vou cravar nessa, não vou, porque toda vez ele vai primeiro, né? Ele vem. Vou de 2-1 Ceará. 2-1. Cara, eu acho que o Ceará não toma gol. Acho que 2-0 Ceará, né, mantém essa evolução, que é o mais importante. Independente não tem vá, aquele pênaltizinho ali, 2-1. Pelo amor de Deus, a gente conversa sobre isso depois. Meus amigos, o Arquibancada vai ficando por aqui. Agradecer o Armando e o Washington. Claro, você pode nos acompanhar pelas redes sociais aqui dentro da programação da Band Ceará. Band, o seu canal do esporte.